Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Hoje, dia 5 de dezembro, terça-feira, da primeira semana do tempo do Advento. Estamos assim vivenciando o tempo do Advento. Advento quer dizer o que está por vir. Tempo do Advento, que é para toda a igreja, a vivência do mistério de espera e preparação para a vinda de Cristo. Então, nesse tempo, celebramos nas primeiras semanas a espiritualidade da espera da segunda vinda. Nas semanas mais próximas, a seu fim, a preparação para a solenidade de sua primeira vinda, o seu nascimento, onde celebramos com grande júbilo, com grande alegria, o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje convido sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas no capítulo 21, versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que vê o que vós verdes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, nenhum de nós pode nos sentirmos fracos, incapazes de realizar algo em favor do reino. Pois se nos colocamos à disposição de Deus, o próprio Deus abre caminho. Foi o que aconteceu com os 72 enviados por Jesus em missão. Certamente esses discípulos não imaginavam que daria conta de realizar uma missão de tamanha magnitude. Quando atendemos ao chamado de Jesus, nos colocando diante dele como servo, ele vai nos modelando de acordo com as aptidões. E quando nos damos conta, já estamos inseridos em algum grupo, algum movimento, realizando algo que jamais imaginávamos ter condições de realizar. É importante termos em mente o que nos capacita a trabalhar no reino de Deus. Não é o saber humano, e sim o Espírito Santo de Deus em nós. Da nossa parte, basta a abertura do coração e a graça de Deus, essa abertura do coração à graça de Deus e, sobretudo, a disposição em servir. Então veja que o próprio Jesus exultou o Espírito Santo quando viu que os seus discípulos retornaram da missão alegre e feliz por ter cumprido com o cargo de anunciar que o reino de Deus estava próximo. Amados irmãos, queridas irmãs, a exultação do Senhor se deu mediante o fato de que os seus discípulos haviam visto prodígios e entendido tudo o que aconteceram em função de sua entrega e pelas coisas simples que havia vivenciado. Jesus, então, já antecipava para eles que os seus nomes estavam escritos no céu. Assim também, Jesus exulta quando nos envia a testemunhar com a simplicidade da nossa vida que o reino de Deus acontece nos corações mais simples e descomplicados, que não precisamos, assim raciocinar muito, nem tão pouco sermos exímios conhecedores da doutrina. Não que não seja ruim estudar, não que seja ruim nos aprofundarmos nos mistérios de Deus, mas o mal é que quando nos alvoramos de que, por ter muito conhecimento intelectual, deixamos de ver o que é essencial e invisível aos olhos humanos. Portanto, a ação do Espírito Santo em nós faz com que tenhamos uma compreensão das coisas do alto, numa perspectiva espiritual que é
completamente diversa daquela que entendemos com a nossa humanidade. Perceber dentro de nós, no íntimo do nosso coração, a compreensão das coisas dos altos, nessa perspectiva espiritual. Então, é o Espírito Santo que faz com que tenhamos essa compreensão. Por isso ele também nos diz hoje, o próprio Jesus vai dizer para cada um nesse dia de hoje: felizes os olhos que vê o que vós verdes. Diante disso, podemos refletir. O que é que seus olhos vê? É o mesmo que Jesus quer que lhe mostrar? Será que aquilo que estamos vendo, observando, é aquilo que Jesus quer nos mostrar? Ou ainda estamos assim um pouco impregnados, desviando o nosso olhar, tendo um olhar mais atento às coisas do mundo e deixando as coisas de Deus de lado? Como você está testemunhando no mundo a compreensão espiritual das coisas do alto? Você acha que a nossa vida humana está desassociada à vida espiritual? Quando tenta falar de Deus com alguém, você procura palavras bonitas ou fala daquilo que está no seu coração? Com simplicidade, com humildade, com maestria. Amados irmãos, queridas irmãs, você conhece a Deus como um Pai ou como um ser inacessível? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E se deixe guiar pelo Espírito Santo, para que Ele possa assim lhe conduzir nessa sábia doutrina, podemos dizer, e até mesmo nesse sábio raciocínio, para que possamos assim impregnar cada vez mais em nosso coração os dons do Espírito Santo. Dons esses que recebemos desde o nosso batismo. Porém, precisamos vivenciá-lo a cada dia para encher o nosso coração com esse carisma do Espírito Santo. E peçamos ao Pai que possa nos dar um coração de pobre disposto a acolher a revelação do seu Filho Jesus, que tu nos fazes. Que tenhamos assim a felicidade de reconhecê-lo com a ajuda da sua graça. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.